dia, gente. Tudo bem? Dá bom dia pra galera. Bom dia, gente. Tudo bem? Ele me imita. É... Hoje é quinta-feira, certo? Certo. Eu não sei qual o dia da viagem, mas a gente acordou em Mivatni e a gente tá indo em direção ao sul agora. A gente vai parar em Bifrost. Bifrost. Só que a gente fez uma paradinha na Godafoss, que é mais uma cachoeira aqui do norte da Islândia. E, gente, dá pra ver daqui do carro. Olha isso aqui. A gente tava lá no topo da montanha e dava pra ver ela. Olha isso. O nome dela é Godafoss. É muito linda. A gente vai descer do carro e mostrar mais de perto, porque acho que dá pra ir andando e ver várias quedas d'água. Tá vazio essa, né? Tá bem vazio Tá em cedo. comparação com as outras. É que muita gente pra cá já não vem, né? Isso é verdade. Essa parte não é tão turística quanto o resto da Islândia. Mas é isso. Vamos descer agora do carro e a gente mostra mais pra vocês. We are running up the hill, it's over there. 'Cause nothing ever happens here. Because nothing ever happens here. Where everyone keeps off the grass. No littering, no loitering. A gente está agora bem na beirada da cachoeira e ela é muito linda. Muito linda. E tá nevando um pouco também. Primeira vez que a gente vê neve caindo aqui. É muito linda. Nothing, no nothing, no nothing. We are running down the street in our underwear. We are running up the hill, it's over there. We are running down the street in our underwear. We are running up the hill, it's over there. Oh my Lord, we come from a place where we count the days. Bom, gente, vocês viram os takes aí? Nós estamos aqui na Godafoss, que tem esse nome não à toa. Na verdade, assim, tem algumas lendas e tal, mas esse nome, em teoria, se dividir é God, né, de Deus, e Foz é de cachoeira, tal, no idioma nórdico. E ela tem esse nome por causa daquelas duas pedras ali. Diz que se parecem com pagãos rezando ali, ou adorando, né, a cachoeira e tal. Então diziam-se que é a cachoeira dos deuses, né, a cachoeira feita onde os deuses moravam e tal. Inclusive tem até uma caverninha ali. A gente não achou nenhuma informação sobre aquela caverna ou o que é, mas realmente, se você pensar por esse lado, assim, é uma caverninha, tem sei lá, um esconderijo, alguma coisa assim, é onde as águas ficam mais calmas ali também, então sei lá. Mas é engraçado, é interessante, né? É interessante esse nome. No momento começar a nevar muito. Então eu acho que tomara que o áudio esteja pegando. Mas é interessante, né? Desse ângulo dá pra ver bem. Lá em cima a gente fez uns takes e tal, mas por conta dessas duas pedras que estariam adorando a cachoeira, leva o nome da cachoeira de Godafoss. E isso nos anos 900. Vamos lembrar que o cristianismo foi oficializado na Islândia no ano 1000, né? Então a cultura, mas mesmo assim a cultura nórdica, a cultura dos vikings, ainda é muito forte, é muito presente, né? Until nothing, until nothing, until nothing. We come from a place where we count the days. Until nothing, until nothing, until nothing. Oh my Lord.
chegamos em... Chegamos? Não, né? Não, chegamos na civilização, né? Já vai sair dela já. Que a gente ficou dirigindo quase 1 hora, né? No meio da montanha, só que começou a nevar muito. Tá nevando, né, até agora. Só que lá em cima, eu juro, é meio assustador. Gabriel, como você se sentiu dirigindo no meio de uma nevasca? Foi suave, Suave. foi suave. Olha, é um coração, a coisa vermelha. Primeira vez, né, dirigindo na estrada assim. O único problema, não tava escorregadio. O carro, de novo, a gente já falou, né? Mas o carro é 4x4 e tem um modo de neve. Então, tipo, você sente que o carro fica bem mais pesado, bem mais... traciona mesmo. Mas não tava escorregando. É porque era neve fofa. O problema era... Tinham dois problemas. O Waze mandou a gente dar uma volta no túnel, para não pegar o túnel. Então a gente fez o caminho natural da montanha, né? Vamos dizer assim. Então não tinha muito carro. E aí, como tá nevasca, cai a neve e você não vê. Se você não tem carro na frente, ou não passou um carro por muito tempo na frente, fica tudo branco, mano. Fica tudo branco, tá ligado? Então você não vê onde tá a faixa, você não vê onde tá nada. E as ruas da Islândia, elas não são exatamente. Tipo assim, não tem guarda-reio nas estradas. É tipo. Barranco. É só estrada e barranco, entendeu? Então tava meio difícil de ver, e visibilidade também, porque tava muita neve, então você não via muito na frente. Mas assim, não tava escorregando, então só foi tipo, devagarinho, vai. Você via até uns carros passando assim, os loucos passando também. Foi de boa. Estamos aqui na civilização, não tá com cara que vai parar essa nevasca, mas, inclusive deixa eu até, porque tem radar aqui, não tá com cara que vai parar essa nevasca, então tipo, vamos aí e é o que é. Gente, adivinha quem apareceu de novo pra nós? Olha ela! Tá muito linda. Estamos aqui no hotel. Gabriel, dá um oi. Amor? Oi. Dá um oi. Dá pra me ver? Dá. Olha isso aqui, cara. Bizarro. Vai tomar no cu. Pessoalmente, olha ele aí. Olha. Ih, ela dançando em cima da gente de novo. Dançando, olha isso. Olha isso, amor. Caraca. Isso é maluquice. Amor, olha ela dançando. Meu Deus, cara. Dá pra ver no vlog? Dá. Olha ela aqui. Gente, é lindo. É um verde bem clarinho, sabe? Mas é lindo. Que a gente tá na beira da estrada, tem muita luz, entendeu? É. Porque assim, tá... Ela começou bem fraquinha, mas aumentou muito agora. Ó, aí o caminhão vem e ele dá uma... Mas olha como é lindo.
Parecendo mais ali, ó, também. Mais ao sul. Ali, Incrível, ó, se tiver dali, ela tá muito vermelha. incrível, incrível. Bom dia, gente! Estamos aqui nesse dia de verão, aproximadamente 32 graus, o sol entre nuvens. Olha só que dia agradável para ficar aqui do lado de fora. Estamos aqui na cidade de Bifrost. Bifrost. Nós paramos aqui para passar a noite. E a gente ficou nesse hotel, é um hotel fazenda. Fiz alguns takes para vocês verem também. Então tem vários bichinhos, cavalinho não, mas tem vaca, galinha, patinho, ovelha. Tem um gatinho também perdido aí. Enfim, vários animaizinhos. Foi muito legal passar a noite aqui. É bem quentinho, bem cozy. A comida também era muito boa. E a gente viu a aurora, né, de novo ontem. Enfim, terceira vez que a gente viu a aurora aqui. Acho que estamos com bastante sorte. Então, a próxima vez que vocês virem pra Islândia e quiserem ver a aurora boreal, chamem a gente, que acho que a gente dá sorte. Foi muito legal, ontem tava bem forte, começou bem fraquinho. Era só um arco assim, sabe? Bem pequeno. Mas depois foi aumentando e crescendo e crescendo. Até a gente estava olhando no mapa da Aurora, né? Que a gente tem um aplicativo que a gente usa para poder monitorar e tal. Acho que não sei se eu falei dele aqui, mas fica a dica: baixem um aplicativo que se chama Aurora. Para você monitorar a aurora boreal e tal, e você sempre recebe notificação quando tem uma possibilidade alta ali na região que você tá. Então, ontem a gente recebeu a notificação, a gente correu pro lado de fora e ela tava lá, e aí a gente ficou observando e ela foi aumentando de tamanho. E aí no aplicativo a gente viu que ela tava bem amarela, teve uma hora até que ela ficou vermelha, que é o máximo que ela pode ir. E foi incrível, é incrível. Não importa quantas vezes eu veja a aurora boreal, eu sempre vou ficar encantada, porque é divino mesmo. Enfim, agora a gente vai seguir viagem até Reykjavik, certo? Só que antes, nosso próximo hotel fica em Reykjavik, né? Agora a gente já vai voltar para a capital. Só que a gente vai fazer algumas coisas aqui na região primeiro. A gente vai visitar um vulcão, depois a gente vai visitar uma cachoeira e uma igreja preta que é bem famosa aqui. Talvez vocês já tenham visto aí de fotos de Instagram e tal. E aí depois a gente volta pra capital pra passar os nossos 2 últimos dias. Tô triste que a viagem tá se encerrando. Mas enfim, é isso. Fiquem aí com a gente pra acompanhar mais. Gente, estamos subindo o vulcão. Você já avisou que a gente ia subir o vulcão? Já, né? Bom, chegamos aqui no vulcão Grabrok. Na verdade é uma fissura de um vulcão muito maior. E aqui abriu essa cratera, que também era saía lava, enfim. Mas aqui assim não é necessariamente a parte principal do vulcão. É um vulcão muito maior
E essa aqui foi uma das fissuras que subiu e ficou espirrando lava. A gente vai subir lá em cima. Pleonasmo é efeito estético. Dá pra subir lá em cima. Naquela ponta do vulcão, dá pra ver um pessoal lá. Não sei se vai pegar na câmera. Mas tem um pessoal lá, ó, tá tirando foto. E aí tem uma outra. A gente vai dar a volta na borda assim. Mas o caminho é bem tranquilo, ó. É bem. Tem um caminho de madeira, escadas e tal. Eles avisam pra não sair da trilha, porque tá tudo coberto de neve, não vai dar pra ver. Mas essa vegetação em volta aqui é muito delicada. É um tipo de musgo bem delicado assim. Inclusive a Islândia é o país com a maior variedade de musgos do mundo, porque o clima é muito maluco. Mas também muito por causa dos vulcões, a erupção e cria, enfim, tem um tipo de musgo que só vive na geleira, por exemplo. E é uma vegetação muito delicada, então eles avisam lá embaixo, assim, por favor, não é nem só uma plaquinha de não pise na grama, é tipo algo bem maior, assim. Então a gente tem que seguir bem certo, assim, a vegetação em volta é muito delicada. Esse vulcão, ele entrou em erupção há mais ou menos 3.000 anos atrás. E ele formou ali duas crateras. Tem uma cratera por outro lado que não pode andar em volta. Mas aí a gente sobe lá e vê como que é. Qualquer coisa lá embaixo tem uma plaquinha mostrando o terreno de cima e aí a gente mostra para meio que talvez vai fazer mais sentido. São 170 metros para cima, né, de altura e 600 metros de diâmetro também, nessa cratera específica. Então vamos subir. Tem muita escada pela frente ainda. Chegamos, gente. Depois de uns 5 minutinhos para dar uma respirada. Cara, primeiro olha a vista. Onde a gente tá? A gente tá na parte. Tem uma partezinha um pouquinho mais alta ali que a gente vai lá depois, mas a gente tá bem no cantinho. Isso é do lado de fora do vulcão, tá? Inclusive acho que dá pra ver a próxima cachoeira que a gente vai daqui já. Mas. Doideira, né? Aqui é a estrada, aqui a gente passa. Agora a vista ficou mais bonita ainda, né? Não? Tá bom. Cara, muito louco, muito louco. É meio contra-intuitivo assim, né? Porque quando você fala, vou subir no vulcão, você imagina que você vai por fora e aí você vai chegar na beirinha ali e ver, né? E essa aqui, ele faz um caminho que vai por dentro. Então, tipo, você vai ali de fora, não sei se tá vendo ali as pessoas andando agora. Ali na esquerda ali, amor. Ali, ó. Ali é, tipo, embaixo. Você sai no caminho ali embaixo. Então você meio que sobe pra sair bem no meio da cratera. E aí você sobe em volta aqui, né? Sobe uma das paredes do vulcão. Então você dá um impacto tipo, eita, de repente tô no meio do negócio aqui, muito louco. E aí, como eu falei, né, tem a cratera em volta, tem uma outra cratera lá do outro lado, acho que a gente vai dar uma volta aqui por cima, mas doideira, doideira. Pensar que isso aqui tem 3.000 anos, um pouquinho menos de 3.000 anos, pra você botar em referência, sei lá, as pirâmides têm 5.000 anos, que é o que estimam, e é a coisa mais antiga feita pelo homem, que a gente não tem hoje. Aqui foi feito pela natureza, mas tipo assim, também é um pouquinho antigo, né? E tá meio que aqui praticamente intacto, né? É doideira. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Bom, chegamos do outro lado aqui da cratera, a gente deu uma voltinha. É muito bonito, primeira paisagem. E aí desse lado tá a outra cratera, que aí ele não tem acesso, pelo menos não pra turista nem nada. Dá pra ver que tem uns caminhos ali por ela, mas não pode ir lá, basicamente. Ela é tão grande quanto, mas ela não é tão funda, dá pra ver, acho que talvez na câmera fique difícil porque tá tudo branco e a câmera perde um pouco de profundidade, sei lá. Mas ela não tem não é um fundão assim, né, como a gente imagina de um vulcão ou de uma cratera de vulcão. Ela tem uma barriga ali no meio assim. Mas assim, não deixa de ser bonito também. E é engraçado ver, né, como a gente tá aqui em cima e tipo, tem um buraco aqui, outro buraco ali.
e aí de repente é um monte de planície e rios em volta. Aqui em cima a gente até sente um pouco do cheiro que tem nos geysers, que é esse cheiro de enxofre, assim, bem mais fraquinho, mas se sente ainda, sabe? Então, doideira, né? Mais um negócio pra adicionar aí na lista, né? Só pra falar do caminho até chegar aqui, o vulcão é bem do lado da estrada, então na verdade a gente não tava nem planejando vir aqui, mas era muito perto do nosso hotel e é realmente do lado da estrada, então a gente falou, vamos parar. E pra subir aqui, a escadinha é bem tranquila. Tá com bastante neve porque teve uma nevasca ontem bem forte, mas assim, é bem tranquilo, tem bastante degrau, mas são aqueles degraus bem pequenininhos, sabe? Então você anda bastante e não cansa tanto assim. Em, sei lá, 5 minutos a gente subiu, mas é só ficar de olho mesmo na neve, porque escorrega um pouquinho, mas, enfim, muito legal, né? Não tava nem planejado, mas ainda bem que a gente veio, né? Get on board. We're sailing on top of the world. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Flying, get on board. We're sailing on top of the world. Flying, get on board. We're sailing. Fala família, acabamos de ir na igreja Black Church, a igreja mais famosa aqui do país, né? Todo mundo vem aqui tirar foto. Na hora que a gente chegou começou a nevar muito, 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 mas todo mundo faz uma foto ali que é famosa com a geleira aqui atrás, com a geleira no fundo, né, na verdade. Mas, enfim, não deu pra tirar essa foto, mas a gente tirou umas fotos legais. A gente tá bem na península aqui assim, então é tipo, tudo que você tá vendo aqui ao redor, na verdade são campos de lava, é que tá bem coberto de neve, então não vai dar, mas é bem legal assim, é bem diferente, porque é tudo lava com musgo em cima. E aí assim, anda um pouquinho mais pra frente, ali já é o mar. Inclusive tem até um caminho ali pra fazer um hiking e tal, acho que são 6 km, se eu não me engano, pela placa. Você pode ir dali da igreja e aí tem um caminho pelo meio do campo de lava para você ir até o abismo lá, né? Até o final lá do penhasco. E bem legal a igrejinha, tipo assim, não tem muita coisa em volta, inclusive não tem nem banheiro. E a gente chegou meio apertado, teve que ir no hotel do lado. Tem um hotel do lado, na real, mas teve que pagar pelo banheiro. E é bem interessante porque a igreja ela foi construída no século XVIII. E ela já foi destruída algumas vezes, assim, inclusive até a mando do rei da Dinamarca, numa época. E aí depois, uns anos depois, ela foi construída de novo, mas ela foi reformada em 84 agora, pro design original, de que era, desde o começo. E era esse preto, assim, e tal, bem capelinha mesmo, só que preto, né, o que chama atenção. E atrás tem um cemitério até, inclusive é um cenário meio dramático até, assim. Mas é bem interessante. A gente veio por esse lado aqui pra ir nessa igreja, agora a gente tá indo pra uma outra cachoeira. O tempo, enfim, não dá nem pra falar como é que é muito tempo na Islândia, né? Porque tá sol, de repente faz frio, de repente neva. A estrada tá com um pouquinho de gelo, mas a gente tá indo devagarzinho, tá suave. Vamos lá, agora é mais meia hora pra cachoeira que é do Game of Thrones. Aparentemente aparece no Game of Thrones, inclusive muitos lugares aparecem no Game of Thrones, mas a gente não assistiu o Game of Thrones, a gente tá indo pela cachoeira e porque tem uma pedra lá que é bem um formato da montanha assim, bem único, então a gente vai lá dar uma olhada. A gente tá a 2 horas e meia da capital e é meio que nosso último dia assim de estrada mesmo, né? Então a gente tá querendo fazer valer, já que a gente tá aqui, a gente sobe mais um pouquinho, inclusive a gente vai dar a volta nessa montanha aí, mostra aí, Morzão. Essa aí é uma geleira. E aí a gente vai dar a volta nela agora. Vou virar aqui pra esquerda. E aí é
25 minutos aqui nessa estradinha. Inclusive, ó, até tem um portãozinho assim, quando passa, pra quando tá o tempo ruim eles nem deixam subir, né? Porque aqui já é mais complicadinho de dirigir. Mas tá de boa. Vamos lá. Bem legal a igreja, né? O que você achou da igreja, amorzão? Bem gótica. É isso, gótico suave. Ó, agora até abriu um sol, ó. A gente tava lá. Você mostrou, Olha você ele. você fez o take, né? A gente tava lá, começou a nevar muito. Agora até abriu um solzinho. Mas aí, 10 minutos de diferença, né? Vambora, vambora. Fuglinn minn úr fjarska er fögnuð vorsins handa mér yfir höfin ægir breið ævinlega flýgur rétta leið tyllir sér á græna gott að hvíla lúin bein ómar söngur hjarta hlusta ég á lífsins ævintýr. Oi, gente, chegamos aqui na cachoeira. Eu não vou saber falar o nome, então vou deixar o nome na tela aqui pra vocês. Essa cachoeira ficou bastante famosa, primeiro por causa daquela montanha ali bem imponente, mas também porque teve um episódio de Game of Thrones que foi gravado aqui. É muito bonito, como vocês podem ver, tem uma montanha cheia de neve logo atrás. É muito bonito. E temos o mar também logo ali atrás. Ég þakka fuglinn minn fyrir gleði boðskapinn þessa ljúfu tæru tóna Þegar haustar aftur einlægni ég bið það mega syngja sönginn þinn. Bom dia, gente! Estamos aqui em Reykjavik. Como eu falei ontem, a gente voltou aqui para a capital. A gente vai passar esse dia aqui, o nosso voo é amanhã de manhã. Então a gente vai aproveitar para conhecer um pouco melhor da cidade, que a gente não conseguiu ter tempo no primeiro dia que a gente veio para cá. A ideia é ir visitar aqui a igreja, fazer umas comprinhas, comprar os cartões postais que eu preciso comprar. A gente vai tentar ir no museu e também a gente quer experimentar umas comidas diferentonas e mostrar pra vocês no vídeo de comida. Hoje de manhã a gente foi num café, foi assim o melhor cinnamon bun da minha vida. Então não percam esse vídeo para vocês saberem a localização e enfim onde foi que eu comi. E é isso por hoje. Tem um arco-íris lindo atrás da gente. Dá uma voltinha. Provavelmente esse é o 15º arco-íris que a gente já viu nessa viagem. Toda hora aparece um. Isso, venham com a gente. Sumargestur, litli fuglinn minn. Húsi þakkar fuglinn minn fyrir gleði boðskapinn þessa ljúfu tæru tóna Nós chegamos aqui em cima, é bem de boa para subir, tem um elevador. Aí você chega no andar e depois sobe 2 lances de escada, mas é bem de boa. E aí aqui é legal que tem a vista para a cidade. Então é uma boa se vocês querem ver Reykjavik de cima. E olha que gracinha, os telhados todos coloridos.
Não parece de banco imobiliário? É uma graça. E como vocês puderam perceber também, se vocês estiverem aqui enquanto o sino toca, vocês vão ficar surdos. De tão alto que é o barulho. Mas foi legal. E também aqui é legal que dá pra ver bastante a vista das montanhas, né? Acho que esse ângulo não é o ideal, mas tem o outro lado ali atrás, que aí a gente vai lá mostrar pra vocês. Mas é muito bonito. Recomendo. Hvar finnst í sál og að ég kynni fuglamál skildi ég lag á luft gítarinn prjóna Aqui tem uma escultura, né, de um barco. Muita gente acha que isso tem a ver com os vikings e tal, mas na verdade não era a intenção original. Na verdade é mais para representar o sonho de navegar, etc. Só uma curiosidade, não sei se dá pra ver a água, a fumacinha da água saindo ali, mas são águas termais, esse laguinho que tem aqui na frente do Harpa. Dá pra sentir por causa do cheiro, que vocês sabem, né? O cheiro de geyser, ele é bem peculiar, vocês já aprenderam isso, e então dá pra sentir o cheiro aí de enxofre bem forte, mas são águas termais saindo ali. Oi, gente! Agora a gente vai no Museu das Baleias, que também tem aqui pertinho do lado do Harpa, lugar onde que eu tava. Aí a gente vai mostrando pra vocês. Esse daqui me impressionou muito. Esse aqui é só a primeira parte do museu. Mas o nome desse... Isso aqui, na verdade, é um golfinho. O nome dele é unicórnio do mar. E esse negócio aqui gigante é o dente dele. Aí tem até aqui uma versão em tamanho real. É o quê? É o canino? É o dente canino dele. Que, tipo, vai muito. Até 3 metros. Elas fazem ecolocation também, né? Geolocalização, talvez? É que as baleias se comunicam numa frequência diferente do que os humanos ouvem, né? Então, tipo,
não dá pra... A gente não entende muito bem, mas elas são consideradas as mais altas do mundo. Mais barulhentas, talvez, do mundo. Porque viaja o som que ela faz pela geolocalização e ela se comunica, tipo, viaja muito longe, muito, muito longe. Essa aqui é a baleia azul. É o maior animal da história, né? Já registrado de todos os tempos. Maior que dinossauro, maior que tudo. E até hoje tá aí, né? Não sei como é que eles colocaram aqui dentro. Porque 23 até 30 metros de altura. Agora, eles tinham bastante, agora reduziu por causa da pesca, né? E a pesca comercial das baleias. E ainda não voltaram assim 100%, como que era antes. O fato interessante dela é que, tipo assim, ela é o maior animal da história e ela come um dos menores animais da história. Sério? Basicamente, que é krill, que é tipo assim, um camarãozinho muito pequenininho. E aí por isso ela, tipo, come muito. Ela até fala ali, ó, 22 toneladas de krill por dia. E é a única coisa que ela come. Estamos aqui de volta no carro. A gente saiu ali do Museu das Baleias. Foi legal, mas eu acho que ele foi um pouco carinho pelo que ele oferece. Foi 50 pounds para 2 pessoas, ou seja, 25 cada um. E é um museu um pouco pequeno, mas é legal para conhecer um pouco ali a história das baleias e tal. E com certeza é muito mais barato do que o passeio de ver baleias, porque aqui na Islândia tem, né, essa opção, você pode pagar para ver baleias. Só que a gente tem uns amigos que foram e eles falaram que foi a pior experiência que eles tiveram, porque eles tiveram um pouco de azar também do clima não estar muito bom, começar a nevar na hora, enfim. Então eles passaram muito mal e não conseguiram ver a baleia. E eu acho que era 75 euros, né, por pessoa. Então foi mais caro. Mas assim, eu acho que essa questão de passeios de baleia e ver baleias e tal é meio tricky, assim, porque você nunca sabe se de fato você vai conseguir ver, porque não é uma coisa certa, né? Tá ali na natureza e, tipo, você pode ver como você não pode não ver. Ainda mais que as baleias, né, obviamente ficam embaixo d'água, você só consegue ver quando elas saem, né, e respiram. Então, é complicado, é um risco que se tem. Então, a gente veio aqui no museu, né, entender um pouco mais sobre as baleias e, enfim, é legal. Eu só acho que não é um museu muito interativo, né? Tipo assim, mas é que eles têm um trabalho muito mais forte de, tipo, conscientização e de ajuda para as pesquisas, né, das baleias e tal, e vários campos de pesquisas, do que realmente, tipo, o museu em si ser um museu muito interativo, aquela coisa e tal. Tem, tipo, várias baleias de tamanho real, inclusive a baleia azul. Tem um teatrinho ali, né, É que aí também chegou meio tarde também, não dava nem pra assistir um filminho, nem nada. A gente tem umas sessões ali especiais. Acho que você viria mais por esse trabalho de ajudar em pesquisas e tal, porque muito desse dinheiro deve não, né, vai para essas organizações e tal, do que realmente ir pelo museu e esperando algo muito interativo, grandioso, Mas foi bem legal. E é isso, aí agora a gente vai comer, que a gente tá com fome, e vai voltar pra casa porque estamos cansados, né? Hoje já é o 8º dia de viagem, e amanhã a gente tem o nosso voo 7 da manhã, então a gente tem que chegar lá umas 4h30, então vai ser puxado. Então é isso, gente. An empty house. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stars creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing
way. 'Cause though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Pessoal, tem uma coisa interessante aqui em Reykjavik, que eles têm alguns gatos, na verdade são 4 gatos, e eles ficam pela cidade, assim, então tipo, e a cidade meio que adotou como os mascotes, assim, da cidade. E é engraçado porque cada gato tem meio que a sua loja preferida na cidade, e os comerciantes meio que também adotaram isso aí, ficou de tipo assim, esse aqui é tal gato e ele gosta de ficar aqui, mas os gatos também andam entre os comércios, assim. E tem 4 gatos, deixa eu só colar aqui com o nome dos gatos rapidinho. São 4 gatos, Puki, Bactus, Ophelia e Negu. Esse que a gente acabou de filmar era a Ophelia. E a gente, sem querer, acabou achando 3 deles, assim. Até tem um mini tour, assim, que a galera faz pra, tipo, na caça aos gatos. Pra tentar achar os 4 gatos, assim, mas como eu falei, eles meio que ficam de loja em loja mesmo, assim. E os comerciantes, tipo, estão ok com isso, sabe? Inclusive tem até um que fica numa livraria e eles têm, tipo, a caminha deles ali e tal, no meio da livraria. É o gato da loja, assim. Mas é engraçado porque virou meio que mascote da cidade, esses 4. Uma das lojas que a gente comprou também uns cartões postais ali. Tem uns designs próprios, era um artista, meio que um workshop ali do cara. E ele tem uns designs próprios, incluindo o gato que fica lá. É um gato que é um de tigre, aquele, parece um tigre de Bengala. Acho que é isso o nome da, não sei, da raça. Mas legal, é interessante. Voice in my head that's holding me back. Well, tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. 'Cause though the truth may vary, this ship will carry our